Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, sou professor de Ciências e nessa videoaula vamos iniciar o estudo do capítulo 7, chamado Diversidade dos Animais, os Invertebrados. Nosso estudo vai ser focado nessa aula nos poríferos e quinidários. Antes de estudarmos os primeiros grupos de animais invertebrados, vamos relembrar as características gerais do reino Animalia. Neste reino estão inclusos apenas organismos eucariontes. E para quem não se lembra, organismos eucariontes são aqueles que apresentam em suas células o material genético organizado em um núcleo. Todos os animais são heterótrofos, ou seja, incapazes de produzir o seu próprio alimento. Atualmente são conhecidas mais de 1 milhão de espécies de animais, sendo a maioria insetos. De maneira geral, é possível dividir os animais em dois grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que apresentam ossos que formam uma coluna vertebral. Já os invertebrados são os animais sem esta característica. No capítulo 7, o nosso foco do estudo serão os animais invertebrados. O primeiro grupo de animais que iremos estudar são os poríferos. Os animais poríferos são as esponjas do mar. Apesar desses animais habitarem preferencialmente os oceanos, são visualizadas algumas espécies de água doce. O nome porífera significa portadores de poros. Isso porque as esponjas do mar possuem diversos poros por seu corpo. Os poríferos são animais multicelulares, ou seja, apesar de apresentar várias células, não formam tecidos verdadeiros. São animais muito simples. Os poríferos são animais filtradores. Em outras palavras, retiram o seu alimento através da água que circula o seu corpo. As células dos poríferos responsáveis pela circulação de água são chamadas de coanócitos. São células que possuem um flagelo e um colarinho e se localizam na cavidade do porífero. Podemos visualizar a imagem no slide de uma esponja do mar, no caso, uma espécie bem grande. Ao lado, vemos uma representação da anatomia do porífera, demonstrando a entrada da água pelas laterais do animal através dos poros. Na representação ampliada, visualizamos a demonstração dos coanócitos e como eles criam a circulação de água com a movimentação dos seus flagelos. Nesta água circulando, são retirados os nutrientes e a água filtrada é eliminada pela parte superior da esponja, denominada de ósculo. Existem espécies de esponjas mais rígidas. Essas espécies possuem um esqueleto mineral formado por espículas, porém também existem espécies de esponjas mais macias, compostas por um material proteico chamado de espongina. Os poríferos realizam reprodução assexuada e sexuada. Vamos estudar primeiro a reprodução assexuada das esponjas. Os poríferos realizam a estratégia chamada de brotamento. Nessa estratégia, um broto, que é como se fosse uma cópia do adulto, cresce em uma região do organismo até que este broto se desprende do adulto e se desenvolve normalmente. Percebam, não houve troca de material genético, por essa razão é uma estratégia de reprodução assexuada. Podemos visualizar o esquema do brotamento em esponjas no slide retirado do livro didático. Na reprodução sexuada, existe a troca de material genético, ou seja, é necessário o encontro dos gametas. Na representação do slide, podemos observar uma esponja macho e uma fêmea. Estes organismos lançam os seus gametas na água. Por esta razão, observamos uma estratégia de fecundação externa, pois a união das células reprodutivas aconteceu fora do corpo da fêmea. Com o encontro dos gametas e a progressão do desenvolvimento, surge uma larva com capacidade de nadar. Essa larva vai nadar até um local que ela considere apropriado para se desenvolver. Quando essa larva encontra, então, esse local apropriado, ela se fixa no substrato para que possa completar o seu desenvolvimento. As esponjas adultas são animais sésseis, traduzindo, não possuem a capacidade de se deslocar livremente. Para encerrarmos o assunto a respeito da anatomia e fisiologia dos poríferos, vamos observar três configurações de esponjas. As esponjas do tipo ascon são as mais simplificadas e as menores. Observamos a esponja do tipo sicon. Essa esponja ela possui complexidade intermediária com aumento de superfície de contato dos coanócitos. E por essa razão, essas esponjas são maiores em relação à do tipo ascon. As esponjas mais complexas são a do tipo leucon. Essas esponjas apresentam muitas áreas de contato dos coanócitos e por esse motivo as esponjas de maior porte são a do tipo leucon.
Vamos falar agora da importância ecológica dos poríferos. Estes animais servem de abrigo e local de reprodução para diversos outros animais, como crustáceos, peixes, moluscos. Na imagem do slide podemos visualizar uma moreia presente em uma esponja. Outra importância ecológica das esponjas está na relação simbiótica que estes organismos realizam com microalgas. Contudo, a importância ecológica mais notável desses animais é na capacidade bioindicadora. E, professor, o que é um organismo bioindicador? Organismo bioindicador é aquele organismo que, quando presente em determinado local, indica a qualidade do ambiente. No caso das esponjas, por serem filtradores de água, a presença delas indica que o ambiente possui alta qualidade. O segundo grupo de animais que vamos estudar nessa videoaula são os quinidários. Os representantes mais comuns do grupo quinidária são a água-viva, a hidra e a anêmona do mar. Estes animais ainda são muito simples, mas ao contrário dos poríferos, que não apresentam tecidos verdadeiros, os quinidários já possuem maior complexidade de suas células. Por essa razão, estes animais são ditos pluricelulares. O nome quinidária deriva do fato desses animais apresentarem quinidoblastos. E, professor, o que são quinidoblastos? Quinidoblastos são células especializadas, dos quais existem estruturas chamadas de nematocistos, que produzem uma substância urticante, utilizada para defesa, mas também para a captura de presas. Conseguimos visualizar a imagem do slide que demonstra a localização dos quinidoblastos em uma água-viva. A liberação da substância urticante acontece quando algum animal, por exemplo, toca nessas células que acabam liberando o nematocisto. Esta é a razão de acontecer acidentes quando pessoas tocam nas águas vivas, acabam entrando em contato com a substância urticante do animal. Os quinidários são exclusivamente carnívoros, se alimentam principalmente de peixes, crustáceos, moluscos e vermes. Os quinidários apresentam duas formas corporais, uma chamada de pólipo e a outra chamada de medusa. Podemos visualizar no slide a anatomia de um pólipo e de uma medusa. Os pólipos são sésseis, ou seja, não conseguem se deslocar. Já as águas-vivas apresentam uma pequena capacidade de deslocamento, principalmente influenciado pelo movimento da água. Percebam que esses animais possuem boca e cavidade digestiva, contudo não apresentam ânus. Por essa razão, os restos da alimentação são eliminados pela boca. Os tentáculos desses animais são utilizados na captura de presas. Os quinidários se reproduzem de forma assexuada e sexuada. A estratégia de reprodução assexuada mais comum nos quinidários é o brotamento. Podemos observar um exemplo de brotamento de uma hidra no slide. Algumas espécies de quinidários realizam alternância de gerações, ou seja, apresentam as duas formas de vida, a de pólipo e a de medusa, além de ocorrer a reprodução sexuada e assexuada. Vamos entender isso observando o esquema presente no slide que ilustra a alternância de gerações em quinidários. Observamos duas águas-vivas lançando seus gametas. Neste momento, ocorre a reprodução sexuada. O resultado do encontro dos gametas é o surgimento de uma larva que irá se fixar no substrato. Após se fixar no substrato, essa larva vai se desenvolver até se tornar um pólipo, ou seja, uma anêmona. Estes pólipos geram éfiras, que são estágios imaturos de águas-vivas. Percebam que nessa etapa final não houve troca de material genético. Por essa razão, ocorreu reprodução assexuada. Para fechar nossa videoaula, vamos falar sobre a importância ecológica dos quinidários. Os quinidários atuam em diversas teias alimentares, auxiliando no equilíbrio ambiental. Contudo, quando se fala da importância ecológica dos quinidários, não tem como deixar de falar dos recifes. Os recifes de corais servem de abrigo para muitas espécies e locais de reprodução. Os corais se desenvolvem em águas quentes e que tenham pouca amplitude térmica. Os corais se desenvolvem até 36 metros de profundidade, pois esses animais realizam simbiose com algas que auxiliam na produção de alimentos, mas as algas precisam de luz, por essa razão os corais se desenvolvem até onde chega a luz. Apesar que recentemente foi feita uma descoberta dos corais da Amazônia, que se desenvolvem em águas profundas, mas esta é uma exceção e até o momento não se sabe como esses animais sobrevivem nessas águas. Podemos observar no slide um exemplo de barreira de corais. O coral branco ao lado é um exemplo do processo chamado branqueamento de corais. Isso ocorre quando as águas se aquecem mais do que as algas que vivem nos corais suportam. Por essa razão, as algas são expelidas do coral e o coral fica com uma coloração branca.
E com isso, finalizamos nossa videoaula sobre os poríferos e quinidários. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.